Boa tarde, boa noite a todos. O meu nome é Luciano Costa Gomes, eu sou aluno do curso de pós-graduação Educação em Direitos Humanos. E o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês um mini memorial para a disciplina de Direitos Humanos, Formação Docente e Currículo de responsabilidade da professora Lara. Então, vamos comigo. Então, pessoal, eu preciso muito falar com vocês um pouquinho da minha história, não é isso? Veja bem, quando eu formei no ensino médio, eu tinha um sonho de ser alguém. Um sonho latente em ser alguém. E eu não queria simplesmente ter ser formado. Eu queria ser formado em algo. Não sei se ficou claro para você, mas eu queria ser formado em algo. Mas eu acredito que sim. E aí, o que acontece? Eu formei no ano 2000. E no ano 2000 eu recebi minha primeira frustração. Porque quando eu cheguei na escola, eu já sonhava em ser, ou eu seria um professor, ou eu seria um contador. Porque existia dois cursos na época, né? Ou você fazia o curso de contabilidade, ou você fazia o curso de magistério. E aí, a minha briga interior era ser contador ou ser professor. E isso eu brigava comigo mesmo em escolher qual seria a minha formação. E por espanto meu, eu fui surpreendido por uma notícia trágica. Eu falo trágica porque realmente foi muito constrangedor para mim, assustador para mim, que quando eu cheguei na escola para fazer a matrícula, no caso eu deveria estudar mais 3 anos, né, para me ter a formação em magistério ou em contabilidade. E quando eu cheguei depois da minha discussão interior, eu cheguei para discutir sobre qual curso, e quando eu cheguei lá eu fui surpreendido com um tal de científico. E aí eu não podia mais fazer o curso, eu teria que fazer o científico. E aí foi uma grande derrota e um grande fracasso para mim, do meu ponto de vista, que foi esse científico. Que aí eu perguntei, o que é científico? Científico é uma pi, né? Tem que fazer um pi. O científico para mim não presta para nada. E aí me falaram que o científico era uma preparação para você entrar numa faculdade. Era uma preparação para você ir para o mercado de trabalho. Mas na realidade eu já queria estudar aqueles 3 últimos anos e já queria sair preparado para o mercado de trabalho. Então foi uma grande frustração para mim. E como a disciplina de currículo, então nós estamos falando de currículo, então o científico para mim na época não valeu de nada. E aí eu continuo essa história depois. Todo mundo, né? Acredito que todo mundo tem um professor que marca. Positivamente ou negativamente. E eu vou falar do negativo, né? Professor negativo que marcou. Eu lembro que eu tinha feito uma prova da disciplina de matemática. Eu tinha feito uma prova de matemática e eu tinha feito uma boa prova. Eu sentava na frente. E aí, atrás de mim tinha alguns alunos. E eu tinha feito uma boa prova. E aí eu lembro que quando eu entreguei minha prova, a professora corrigiu minha prova. Ela começou a corrigir as provas, corrigiu a minha e a de outros colegas. E aí ela me chamou e falou assim, você colou. Aí eu virei pra ela e falei assim, eu não colei não. Aí eu falei com ela assim, eu não colei. Ela falou assim, você colou porque a sua prova tá igual um colega seu que senta atrás de você. Aí eu falei, professora, eu não colou, foi ele que colou de mim. Aí ela falou assim, não, você colou. E eu sou moreno, né? Sou esse rapaz moreno aqui. E o meu colega era branco. É uma coisa interessante, meu colega era branco. Aí sabe o que ela falou? Então tá bom, você colou. Eu falei, não colei não. Ela falou assim, então tá. Então eu faço outra prova aqui e você faz. Se você não colou, você vai tirar nota boa. E aí ela me deu a prova. E aí eu fiz a outra prova que ela tinha me dado. E aí eu tirei uma nota boa também. Mas são coisas que marcam, né? Eu fico emocionado porque é interessante, né? Foi isso aí que construiu em mim o cara que eu sou hoje. Foi essas frustrações
que fez de mim uma pessoa que acreditasse na vida, que quisesse vencer. E só para você ter uma ideia, professor e professores e colegas, eu sou um cara que tem aí 40 anos hoje e eu nunca fumei, nunca bebi, porque eu queria contar essa história no futuro para alguém. E hoje também eu estou tendo a oportunidade de contar essa história no futuro para alguém. Estou contando hoje para vocês. E aí, tem professor que marca? Tem. Aí agora eu vou falar do positivo. Eu tinha um professor que, apesar do seu currículo, né? E eu não sei se aconteceu com vocês, mas antigamente, em minha época, né? 1996, 1995, os professores não entravam na sala de aula se apresentando igual a gente apresenta hoje, né? Eu sou formado nisso, tenho pós-graduação nisso, tenho mais isso, tenho mais aquilo outro, tenho um PhD, tenho pós-doctor, tô cheio de informações aqui. Hoje os professores de antigamente não tinham isso não. Eles entravam, davam a sua aula e iam embora. Era muito mais aquela educação bancária, né, onde o professor só chega, igual os autores falam, educação bancária, onde o professor só chega, despeja o conteúdo e vai embora, e não tinha nem relação. Não existia contato, existia um altar, uma parede, um patamar, onde o professor ficava e o aluno ficava na cadeira embaixo, ou seja, existia esse distanciamento entre professor e aluno. Só que eu tinha um professor que, além dele dar conteúdo, ou seja, além dele trabalhar o currículo oficial, o currículo tradicional, ele também trabalhava o currículo oculto. E o currículo oculto que o professor trabalhava fez muito mais sentido na minha vida. Ajudou muito mais, me inspirou muito mais em ser quem eu sou hoje, quando o professor tirava um tempinho para contar a história da vida dele. Para ele contar do primo, para ele contar do tio, para ele contar dos pais, para ele contar das dificuldades que ele enfrentou até ele formar. E aquilo ali fazia em mim uma pessoa que acreditasse mais na vida. Então, esse professor contribuiu demais comigo. Então, esse professor tem coisas marcantes comigo. Eu não posso deixar de contar aqui essa experiência que eu tive com outro professor que marcou. Eu estava na sala de aula e eu estava dormindo, e era 7 horas da manhã que era a minha aula. E aí os meninos começaram a me criticar e chamaram a professora: professora, Luciano tá dormindo em sala de aula aqui, ó, não tá fazendo nada, tá dormindo. E a professora veio em minha direção, e aí eles começaram a rir, né, e começaram a criticar. E aí a professora chegou bem perto do meu ouvido. Eu lembro até hoje, eu tava com a cabeça baixa, assim, em cima da mesa, e aí ela chegou pertinho de mim e falou comigo assim, ó: pode dormir, continua dormindo, porque assim que você acordar, eu vou te dar todos os deveres, tudo que eu passei hoje, eu vou te dar, mas continua dormindo. E aí ela vira pra turma e fala assim: olha, ele tá dormindo e eu vou deixar ele dormindo, porque essa noite eu fui em um bar e ele me atendeu no bar. Ou seja, se ele tá dormindo até a hora dessa, é porque ele chegou tarde da noite, porque ele trabalhava no bar. E eu, né, com 14, 12, 13 anos, e já trabalhava num bar para poder ajudar a minha família. Então esse professor marcou e jamais eu esqueci.